Bom dia, criança. Bom, a gente vai continuar falando em moradias, né? Porque esse assunto ele já vem, eu já expliquei um pouco sobre moradia, sobre as diferentes moradias, mas nós vamos continuar, né? Então, bem aqui tem, assim, a moradia é importante para as pessoas porque as protegem, serve de abrigo e é um lugar onde elas podem descansar e tomar banho e também onde convive com a família e os amigos. Então nós sabemos que na nossa moradia é onde nós se abrigamos do frio, do sol, não é? Estamos protegidos contra o frio, contra o sol, contra o vento, certo? É onde nós sentimos à vontade para tomar banho, para trocar de roupa, né? Para se alimentar e assim sucessivamente. São muitas coisas que nós fazemos que nós precisamos de moradia, né? Para poder ter mais um pouco de conforto. Então aqui diz assim: existem muitos tipos de moradia. Observe as fotografias. Então tem essa fotografia bem aqui que ela diz que é uma moradia de pau a pique, como eu já falei para vocês, que a casa de pau a pique, ela é construída de vara, com vara e barro e pedra, né? Tá certo? Essa casa ela não é desconhecida para mim. No meu tempo de criança, eu via muitos tipos de moradia, era muito comum. Aí ele diz que ela é construída de barro e madeira no município de Crato, no estado do Ceará. Mas será que é só lá no município de Crato que existe esse tipo de moradia? Não. Em todo o estado brasileiro existe esse tipo de moradia, não é? Até mesmo porque existe uma desigualdade, ou seja, uma disparidade na distribuição de renda do país, uma desigualdade social, e é isso que faz com que as pessoas vejam a paisagem de forma diferente, né? Vejam uma paisagem diversificada. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente observa um bairro onde tem casas luxuosas, né? Pessoas de alto poder aquisitivo. E tem outros lugares, né, outros espaços onde tem, por exemplo, casas humildes, pessoas humildes, né? Então isso aí é o que? É a disparidade da distribuição de renda do país. Nosso país, ele é um país de renda mal distribuída, onde uma minoria de pessoas tem muito e uma maioria de pessoas tem pouco. Então isso aí causa o quê? Causa uma diversidade na paisagem, ou seja, existe uma paisagem bem diversificada, não é? Aí bem aqui tem essa outra casa que vocês podem observar. Aqui diz assim: moradia de alvenaria, construída com tijolos no município de Andaraí, no estado de Bahia. Mas será que é só lá em Andaraí que se constrói casas de alvenaria de tijolos? Não. Essas casas também, os materiais que são construídos essas casas, se espalham por todo o país também, dependendo das condições que as pessoas têm, né, de construir a casa dessa forma. Bem aqui tem assim, moradias construídas com tijolos na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Então aqui a gente já está vendo que são bairros onde tem pessoas com maior poder aquisitivo. Essas pessoas elas já moram o quê? Em prédios, em edifícios, em apartamentos, né? É por isso que eu digo que no nosso país existe uma disparidade, ou seja, existe uma desigualdade social, certo? Continuando, aí tem essa outra casa aqui, essa outra moradia. Vejam aí a moradia, ó. Veja aí a forma que ela é. Aí diz assim: moradia de madeira sobre palafita, construída sobre um rio no município de Santarém, no estado do Pará. Então, lá no Pará, lá no Amazonas, se costuma muito construir essas casas de palafitas. Elas são construídas de madeiras e elas ficam atrepadas porque elas são na beira dos rios. Então, elas têm que ser dessa forma para que não fique, por exemplo, já pensou uma casa feita de tijolo ou de adobro bem aqui dentro d'água? Ela ia se desmanchar aos poucos. A água ela ia roer as paredes, corroer as paredes e essa casa ia desmoronar.
Então, essa casa, ela está aqui feita dessa forma, devido ao lugar que é propício para isso, não é? Então, a gente observa também que as moradias, muitas vezes, elas têm que ter um lugar propício para cada moradia. Por exemplo, as casas de madeira, elas são sempre construídas na beira dos rios, não é? Porque aí elas podem se molhar, pode entrar água, pode ficar água nas margens das casas, que ela não vai se desmanchar. Se ela for feita de barro, de tijolo, ela vai terminar caindo, né? Então, tá aí, moradia de madeira sobre palafita, né? Tá bem aqui, ó. Ela fica trepada. Tudo isso aqui é de madeira. É construída sobre um rio, no município de Santarém, no estado do Pará. Então, no Amazonas também tem muito, né? Que são estados brasileiros. Então, esses estados, todos são estados brasileiros, né? Aí, bem aqui diz assim, ó, converse com os colegas. Quais desses tipos de moradia existe no lugar onde você mora? Então, bem aqui você vai escrever essa pergunta. Você começa bem aqui. Quais desses tipos de moradias existe no lugar onde você mora? Você escreve e deixa o espaço para responder. Aí bem aqui, quais são as diferenças que você observa entre as moradias? Você vai escrever também e vai deixar o espaço para responder, certo? Porque com certeza houve diferença, né? Houve diferença entre essas moradias. Continuando, nós vamos ver bem aqui quando ele fala em diferentes materiais, né? Aí ele diz assim, as moradias não são construídas com o mesmo material. Então, a gente viu aí que não. Por quê? Nós vimos casas feitas de varas e pedras com barro. Nós vimos casas feitas também com tijolos e alvenaria. Nós vimos casa feita com madeira. Só com madeira, né? Quase toda construída de madeira. E essas aqui também que tem muito concreto e o cimento, certo? Então, elas têm materiais diferentes. Isso também, tudo isso influi na desigualdade social do país. Porque todo mundo não possui uma casa construída com um material bem seguro, como concreto, cimento, um tijolo bem forte, né? Por que não? Devido à disparidade, né? De renda, a mal distribuição de renda que existe no nosso país. Aonde, como eu falei ainda agora, uma minoria de pessoas tem muito e uma maioria de pessoas tem uma renda muito pouca. E muitas vezes não dá apenas nem para comer. Continuando aí, nós vamos ver aqui. Diferentes moradias. As moradias são construídas com o mesmo material. Para a construção de algumas moradias, as pessoas costumam usar materiais que estão próximos da região onde elas moram. Observe as fotografias e marque V no verdadeiro e F para falso nas frases. Bem, aqui tem o 1. Olha esse tipo de moradia aqui. Ele diz assim, moradia indígena na aldeia, na floresta amazônica, em São Félix, no Xingu, no estado do Pará. Então, aqui são sempre a moradia dos índios é assim, bem simplesinha, bem humildezinha. Lá eles encontram a palha, lá é muito fácil para eles encontrar a palha na floresta amazônica, a madeira. Então, eles constroem a casinha deles lá, aproveitando, ou seja, os elementos da floresta, as coisas da floresta mesmo, que é a palha, é a madeira da floresta. Eles pegam e aí eles tiram um pouco, né, das coisas da floresta e fazem suas moradias, certo? Aí, continuando aí, diz assim, bem aqui nessa outra moradia, né? Vamos ver bem aqui. Aí, moradias, aqui é mais de uma, né? Moradias de alvenaria em Costa Rica, no estado do Mato Grosso do Sul. Vejam como essas moradias aqui, elas são mais parecidas com as nossas, né? Por aqui, né? Aí tá mostrando aqui muitas casas, certo? Mas em todo estado brasileiro tem moradia de todos os tipos que nós vimos aqui. Isso aqui não tem lugar específico para cada moradia, não. Em todo estado brasileiro tem moradias de vários tipos, como nós vimos aqui nas fotos, tá certo?
Então, vocês vão copiar as questões da atividade, copiar essa questão aqui, que começa quais esse tipo de moradia, vão deixar espaço para responder, vão copiar essa do B, não é? Vão copiar essa bem aqui do 1 e copiar aqui essas perguntinhas aqui onde tem os quadrinhos ao lado. E essa do 2, como tem uma figura, faz mesmo no livro, né? Que a do 2 pergunta assim: qual profissional trabalha na construção de uma moradia de alvenaria? Aí você vai dizer qual é o profissional, né? Aí complete a frase usando uma das palavras do quadro. Pintora ou motorista? Fernanda trabalha pintando moradias. Sua profissão é? Se ela trabalha pintando, né? Não pode ser o motorista, que o motorista ele faz é dirigir o carro, né? Então tá clara a resposta. Você pega a resposta de dentro do quadro e vai escrever bem aqui, tá certo? Essa daqui dá para copiar. Essa daqui dá para copiar também. Copiar no caderno e depois responde. Entendeu? Pois é, então a atividade tá ótima. Bem aqui pergunta: a moradia 1 foi construída com material retirado da floresta? Olha a moradia 1, eu já falei tudo. Aí, a moradia 2 foi construída com material comprado em lojas. Ele foi retirado da natureza e transformado. Então, é uma coisa importante que vocês devem também prestar bem atenção. Essa moradia aqui, ela é totalmente natural, né? Os indígenas, eles tiraram diretamente da floresta a matéria bruta e fizeram a moradia deles, né? Já essas aqui, esses outros tipos de moradia aqui, né? Isso aqui, ó, eles são coisas que vieram da natureza, né? Porque a gente sabe que tudo que nós temos, que nós possuímos, primeiro a gente retira da natureza. Por exemplo, aqui nessas casas tem o quê? Tem o barro, que do barro faz o tijolo, faz a telha, tem a madeira, tem as portas, que as portas também são de madeira, né? São muitas coisas, muitos materiais que uma casa, que pertence a uma casa. Esses materiais, eles são retirados da natureza como matéria bruta, e aí eles vão como matéria-prima para as indústrias, né? Lá elas são transformadas. Por exemplo, o barro ele é transformado em tijolo, não é? Em alvenaria. O barro também é transformado na telha, não é? Lá nas olarias onde fazem a telha. E a madeira ela é transformada em porta e em janelas e também em assoalhos e em várias coisas, né? O ferro, quando a porta é feita do ferro, o ferro também ele foi transformado para poder depois ser feita a porta ou a janela. O vidro, quando a casa tem as portas de vidro, o vidro também ele foi retirado da natureza, só que ele foi transformado até chegar ao ponto de ser uma porta ou uma janela. E assim por diante. É muito importante a gente observar as coisas da natureza. Então, as moradias, né? Como ele faz a pergunta aqui. A moradia 2 foi construída com material comprado em lojas, né? Ele foi retirado da natureza e transformado. Claro que foi, não é? Porque se ele foi comprado em loja, primeiro ele passou por um processo de transformação, porque ele era uma matéria bruta, ele passou a ser uma matéria-prima, foi levado para a indústria, foi passado por um processo de transformação e daí se transformou em quê? Em tijolo, né? Em telha, em porta, em janela, em piso e assim sucessivamente, certo? Tudo que nós usamos, por exemplo, esse livro que nós estamos usando agora, esse livro, ele é feito de papel. E o papel, ele é feito do quê? O papel, ele é feito da madeira. Essa caneta que eu estou usando agora, ela é feita de um certo minério, não é? E daí, esse minério foi retirado da natureza e depois foi transformado e aí foi feita essa caneta. A borracha do lápis, ela pode ser feita do leite da seringueira, porque a seringueira é da floresta, principalmente da floresta amazônica. De lá ela é retirado o leite
e do leite é feito o látex, né? E aí daí vai ser fabricada a borracha. Então, as borrachas são feitas do leite da seringueira, ou seja, do látex, né? É do látex. Não é nem latex, não, é látex, né? Porque a gente tem mania de falar, às vezes, falar coloquial. Pois é, gente, então a conversa tá boa, mas eu vou parar, entendeu? Então, boa atividade.